Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, aqui é o professor Luiz. Essa aulinha, esse vídeo que eu estou gravando para vocês é para explicar esse conteúdo do primeiro ano, tá? Que vocês têm aí das aulas 42, 43, 44 e 45. Eu vou usar os slides do professor André Luiz Bowerk, não sei se é assim que fala, que é a aula de retomada das questões ambientais no mundo e no Brasil, aula 45. Então aqui a gente vai fazer um apanhado, né? Iniciando pelo conceito de paisagem, estudando o conceito de paisagem, vendo quem que altera a paisagem, né? Na ciência geográfica, e passando pela sociedade de consumo, quais são as atividades econômicas que impactam, né, na natureza, no meio ambiente, e aí encerrando aí com alguns problemas ambientais, beleza? Então vamos lá. Bom, dando início à nossa aula, tá? Aqui tem a abertura, né? Como eu falei para vocês, eu estou usando os slides da aula Paraná, né? O objetivo da aula é retomar os conteúdos das aulas 42 e 42, 43 e 44. Não é 42 e 44, é da 42 a 44, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que ele traz lá é o conceito de paisagem. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a paisagem é que ela é perceptível ao ser humano. Então, na geografia, quando a gente fala em paisagem, a gente está falando de algo, né, que você está sentindo, percebendo, dos elementos naturais e artificiais que existem nela, e é possível a partir disso você fazer uma descrição desse espaço, né? Então você primeiro delimita, né? Você imagina, você sente, e aí você descreve as relações que ocorrem nesse espaço, tá? Então Milton Santos, ele dizia que mais do que, né, de maneira geral, assim, né, resumindo para vocês, mais do que ser estimulado visualmente, né, que muitos geógrafos utilizam o conceito de que paisagem é um espaço visível do ser humano, mas não é, né, ele é sentido, e ele é sentido através de todos os sentidos mesmo, né, olfato, audição, a própria visão, o tato, né? Então você consegue descrever as relações que existem através dos sentidos. E Milton Santos falava justamente isso. Tá? Então observe que as paisagens, elas possuem elementos naturais e artificiais. Lembrando que os naturais são construídos naturalmente, né? Enquanto os artificiais são feitos pela alteração do trabalho do ser humano sobre a natureza, sobre o espaço. Então, se você vê uma fazenda ali, você pode dizer que, apesar de ter elementos naturais, ela pode ser considerada uma paisagem artificial, já que tem a interferência do ser humano de alguma maneira. Tá bom? Bom, o que pode alterar a paisagem? Então, a mineração, né? Ali tem uma imagem ao lado para vocês ali. Mineração é a atividade econômica de você retirar, né, minerais do subsolo. Né, uma questão que eu saliento para vocês ali é o seguinte: a partir do momento que você vai mexer no subsolo para retirar recursos, o que você precisa fazer na superfície? Você altera a superfície, então você desmata, você muda curso de rio, você destrói morros, montanhas, etc. Tá? Então você move bastante elementos da natureza para essa atividade de mineração. Tá bom? E logicamente, né, a gente observa aí os desastres ambientais causados pela mineração, que a gente vai ver para frente. A indústria madeireira, a mesma coisa, né, então o Paraná passou, né, pelo ciclo da madeira. Nesse ciclo da madeira, a grande parte das matas nativas foram derrubadas, né, e hoje nós temos as matas de reflorestamento, principalmente de pinos e eucaliptos, né. E essa atividade, logicamente, ela causa impactos ambientais.
Nós temos a agropecuária, né? Então você não planta soja, não planta milho, não cria gado no meio de floresta, então é preciso desmatar. Outra coisa, a atividade agropecuária é grande consumidora de recursos naturais, como por exemplo a água, né? E acaba degradando o solo também, tá certo? Então veja aí, ó, a atividade agropecuária, né? Um grande campo desmatado. E aí nós temos, né, o uso e ocupação do solo nas áreas urbanas para construção de casas, por exemplo, nesse caso aí. Observem que nessa imagem aí as pessoas estão sujeitas, né, a catástrofes ambientais, como deslizamentos de terras, e para construir essas casas elas também desmataram, né, mas lembrando o seguinte, muitas vezes elas não estão ali por uma opção própria, né, elas estão por obrigação. Por quê? Porque na medida em que essas pessoas vieram do campo para a cidade, elas não tiveram condições financeiras de ocupar terrenos valorizados no centro. Então elas acabaram indo para áreas de invasão, periferia, né, morros, fundos de vale, tá certo? Então, qual que seria a solução para isso? Primeiramente, né, o poder público criar projetos de habitação para retirar essas pessoas dessas áreas de risco aí. Observe ali, né, como uma área de risco, tem deslizamento de terra. Lembrando que o deslizamento de terra é um fenômeno natural em que com excesso de chuva, desmatamento nas encostas, né, o solo encharca e acaba ocorrendo deslizamento de terra. Ele sempre aconteceu, naturalmente os deslizamentos acontecem, porém, né, quando afeta a vida do ser humano, ele torna-se, né, mais severo, mais intenso, mais preocupante, vamos dizer assim. Aí nós temos as enchentes e alagamentos também, por conta do desmatamento, né, e da urbanização, né, nas margens dos rios. Produção de resíduos, e aí seriam os lixos, né? Então você tem uma sociedade hoje muito urbana, muito consumista, consome produtos industrializados e que também gera muito lixo, tá? Isso acaba gerando impacto ambiental, né, na natureza, na sociedade de maneira geral. Produção de resíduos, aí uma foto de resíduos com destinação incorreta, logicamente, né? E aí o que a gente tem que entender é o seguinte: existe diferença entre consumo e consumismo, tá? Quem pratica o consumo, que é o ato de consumir produtos ou serviços visando a necessidade real apenas para suprir as necessidades de sobrevivência, esse é o consumidor. E o consumista, ele pratica o que a gente chama de consumismo, que seria consumir em excesso, além da conta, né, sem necessidade, sem consciência, etc. Quais estratégias para incentivar o consumo? Então, a primeira coisa, né, é você criar objetos que duram pouco, né? Logicamente as pessoas elas são obrigadas, né, a repor, né, o seu próprio estoque, né, a repor aquilo que ela consome na medida em que o produto dela torna-se obsoleto, ou seja, incapaz de ser utilizado. Aí, né, o exemplo da máquina, né, eu mostrei antes o exemplo do celular, agora a máquina de lavar roupa, né, e a propaganda tem um papel fundamental. Quais as principais ferramentas de propaganda utilizadas? Então, nós temos a charges, né, desenhos aí que mostram, por exemplo, para você que né, o menino ali com as sacolas no braço e a televisão, né, como controlando ele, como se estivesse controlando ele para que ele consumisse, no caso, né, que a sacola ela nos faz deduzir, por exemplo, que aquela pessoa está consumindo alguma coisa, comprando alguma coisa. E a televisão que está induzindo ele, né, no caso ali dessa charge, tá? E aí a questão dos rádios, né, também, que são os meios de propagação de mídia, tá? Ali a televisão, agora o rádio, né, outdoors, né, e a mensagem
é sempre uma mensagem assim de ordem, né? Agora é vida, não desperdice, né? Ou compre. Eu lembro muito da propaganda do batom, né? Aquele chocolate batom, que na propaganda eles ficam o tempo todo: compre batom, compre batom, compre batom, compre batom. E a pessoa acaba comprando o batom, né? Tá? Aí nós temos também as revistas, né? Que mostram imagens ilustradas ali, etc. Né? Eles nunca vão mostrar uma saladinha, né, incentivando você a comer uma salada feia, murcha, né? O carro a mesma coisa, um carro potente, né, subindo a montanha, etc. Nesse caso ali, subindo o letreiro ali do jornal. E as redes sociais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o meu questionamento maior é o seguinte: todo mundo fala da sociedade de consumo, né? Mas ninguém fala da sociedade da produção. Então, assim, a gente quer controlar o consumo, porém ninguém controla o processo produtivo, né? Ninguém controla as inovações, como que isso é criado e como isso é disponibilizado para a sociedade, né? Tá? Então é uma coisa a se pensar, né? Será que só o consumo é o problema? Quais as consequências da sociedade de consumo para o meio ambiente? Então a gente já viu, né, para suprir a necessidade das pessoas é preciso retirar mais recursos, cada vez mais, né, e aí você produz resíduo, você produz gases, você desmata. Então ali mais uma imagem, né? Você polui a água, né? Logicamente que não é uma regra, que existem países hoje que estão produzindo e que estão respeitando, né, o meio ambiente, né? No nosso caso aqui, né, a gente tem visto aí maus exemplos de governantes que vem incentivando, né, as queimadas, dizendo que não há problema nenhum, que está tudo certo. E além disso existem as leis, né, que devem ser cumpridas, né, mas nem sempre são cumpridas. Tá? E nós temos uma legislação ambiental que vem sendo alterada, né, justamente para proteger os recursos naturais, tentar reduzir os impactos ambientais aí causados pela sociedade, né? O Brasil ele estava no caminho, né, e agora nos últimos anos a gente tem notado um regresso das leis ambientais. E aí, gente, tem uma atividadezinha para vocês fazerem, né, para vocês exercitarem aí, né, depois vocês vão responder os formulários lá que tem disponíveis para vocês no Google Classroom, tá bom? E é isso aí, tá? Então eu termino a aula por aqui, tá certo? E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a, pelo menos, clarear aí, né, o entendimento sobre esse conteúdo. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.